Olá, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, que a graça e a paz de Deus esteja com você, que você seja muito abençoado neste dia e que neste dia tudo dê certo para você, você possa ouvir a voz do Espírito Santo para tomar decisões certas. E nesta carta de ensino nós vamos falar exatamente sobre isso, a carta de número 11, né, deixando ser guiado pelo Espírito Santo. É maravilhosa essa carta, esse ensino aqui é maravilhoso. Vai nos ensinar como ouvir a voz do Espírito Santo para tomar decisões certas e não errar nas decisões. Mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dê o seu joinha se você gostou da mensagem. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Então vamos à carta de hoje, a número 11, deixando ser guiado pelo Espírito Santo. E ela inicia assim por Dave Robertson. Querido amigo, eu quero partilhar com você um dos ensinos mais importantes que alguém pode receber referente à liderança do Espírito Santo. Com o passar dos anos, eu tenho me convencido da importância deste ensino, porque tenho visto muitos cristãos aparentemente sinceros que são continuamente guiados de uma decisão sem sucesso para outra. Essas pessoas acabam sendo totalmente confundidas sobre esses resultados sem sucesso, imaginando como Deus pode falar alguma palavra que acabe em um resultado sem sucesso. Se você tem sido uma dessas vítimas com essa liderança, você sabe que não há nada mais confuso do que isso. Você não sabe o que pensar quando crê que tomou decisão vinda direta de Deus, mesmo que todas as evidências falem ao contrário. Eu tenho visto muitas pessoas tropeçarem e caírem nessa situação, sempre cometendo os mesmos erros. O local em que as pessoas moram não faz nenhuma diferença, pois eu tenho visto pessoas de todos os lugares do país cometerem os mesmos erros. Eu levei muitos anos ensinando, pregando e orando no Espírito Santo para que aparecesse um padrão sobre este problema no corpo de Cristo. Finalmente eu percebi que o diabo usa sempre as mesmas táticas para os infinitos problemas sobre todos os cristãos por toda a parte no globo terrestre. O que existe em nosso potencial de sermos guiados pelo Espírito Santo que assusta tanto o diabo? Seja lá o que for, Satanás usa de todo o seu esforço para nos manter confuso. Ele quer ter certeza absoluta de que não seremos guiados pelo Espírito Santo. Assim, ele usa todo o engano com seu arsenal para fazer-nos andar no caminho errado. E como é que o diabo faz isso? Em primeiro lugar, ele não é nada burro quando ele diz a você que você não pode ser guiado pelo Espírito Santo. Ele sabe que você sabe que isso é mentira. Por isso, a única chance que o inimigo tem para neutralizar você é fazer você crer no que é errado, colocando programas errados dentro da sua mente, nas suas emoções ou sinais das suas circunstâncias, se tornam a base da liderança de Deus e a direção da sua vida, em vez de você ser guiado pelo Espírito Santo através do seu testemunho interior, guiado pelo Espírito Santo. Com isso, Satanás envia muitos daqueles baixos e secundários diabos para confundir você. Esses demônios param muitos crentes em suas caminhadas, aqueles que dizem serem guiados pelo Espírito Santo em tudo o que fazem, mesmo sofrendo derrotas uma após a outra. E do mesmo jeito, o diabo tem tido muito sucesso em confundir as pessoas quanto à cura, fazendo-as ouvir sobre todos os crentes que crerem em Deus para receberem a cura e não a receberam. Quando ele faz isso, expondo as suas derrotas nas vidas das pessoas, o inimigo tenta fazer você crer que não existe a menor chance de sermos guiados pelo Espírito Santo. O fato de que o diabo está tão ávido em se opor à liderança do Espírito Santo em sua vida deve significar alguma coisa. A oposição do inimigo demonstra quão poderosa e perigosa deve ser esta liderança divina.
Quando a liderança do Espírito Santo vem, os crentes podem ser divididos em três categorias. A primeira categoria inclui aqueles que aprenderam a serem guiados de fato pelo Espírito Santo. Esses crentes vivem suas vidas de um jeito que produzem muitos testemunhos poderosos e são a causa da salvação de muitas pessoas. E a segunda categoria, ela inclui todos os crentes que foram doutrinados de maneira errada pelo diabo para viverem no âmbito das suas emoções. Essas pessoas, elas nunca aprendem a operar através do poder do Espírito Santo e ser guiados pelo Espírito Santo. Consequentemente, elas não somente experimentam maravilhosas emoções quando as coisas estão indo assim muito bem, como também sofrem todas as baixas emocionais, como os tormentos, medos e inseguranças causadas pela pressão desta vida. Esta é a categoria onde muitos dos cristãos caem, porque os sentidos querem dizer muito como a parte vital de uma pessoa. Se você é ou não guiado pelo testemunho interior ou pelos enganos do diabo, depende do quanto você é suscetível às pressões ou às seduções dos desejos carnais. E por que isso? Porque o primeiro método de receber direção se origina no seu espírito, mas o segundo é Satanás tentando guiar você através das suas emoções, fazendo com que você pense ser uma direção de Deus. Mas antes de irmos com esse assunto mais adiante, eu preciso mencionar a terceira categoria na qual muitos cristãos caem. É aqueles que não têm nenhuma liderança divina. Esses cristãos não acreditam na possibilidade de serem guiados pelo Espírito Santo. Aliás, eles não acreditam que uma pessoa possa ter qualquer intimidade de relacionamento com Deus. Sim, Deus existe e sim, eles vão para o céu. Mas, de acordo com o ponto de vista religioso deles, é como se Deus os estivesse abandonado neste planeta Terra. O caminhar cristão deles consiste apenas em fazer o melhor que puderem enquanto estão vivendo aqui na Terra e então finalmente verão Jesus. Mas nós sabemos que não é desse jeito, não é absolutamente assim. Todo o desejo do nosso Pai Celestial é ter comunhão conosco e nos guiar através do Espírito Santo. Isso foi nos demonstrado quando não somente ele nos salvou, mas quando nos encheu com o Espírito Santo. Então vamos ver como o Espírito Santo pode se manifestar para nós. Em nossa caminhada, vamos aprender alguns jeitos de identificar que é Deus e que não é nesta área de liderança e direção. Primeiramente, vejamos o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 até o 16. Ele diz assim: Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseados na qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja bem, muitos de nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Afinal, quando somos capazes de receber direção do Espírito Santo, nós temos o conselho e a sabedoria de Deus disponíveis a nós para tudo o que vamos fazer. Eu não estou falando em apenas receber a sua direção referente ao ministério. Eu estou falando sobre receber a divina liderança e conselho que precisamos para prosperar em nosso trabalho, em nosso negócio, ou como educar e criar os nossos filhos e cuidar da nossa família. Mas, a fim de entendermos como funciona o testemunho interior, precisamos primeiro entender o que Deus planejou com o testemunho interior para ser realizado em nossas vidas e como nos entregamos a Ele. Vamos começar pela identificação da diferença entre o espírito humano e o âmbito emocional. O que acontece quando o Espírito Santo traz o testemunho para o seu espírito humano? Eu vou lhe dizer isso.
É uma experiência totalmente diferente daquelas horas onde as suas emoções guiam você. O âmbito emocional da alma, ela pode variar de bom ânimo, quando tudo vai bem, para depressão, quando as coisas vão mal. Por outro lado, o espírito humano manifesta continuamente a certeza absoluta, a firmeza e a qualidade estabilizada. Por exemplo, você já tentou em vão desistir de Deus? Alguma coisa lá bem no fundo, dentro de você, simplesmente não deixou você desistir. Por exemplo, você vai tentar desistir e você não consegue. Não importa o quanto você tenta ou o quanto as coisas ficam difíceis. Você não consegue desistir de Deus. As pessoas podem ter sido insustentáveis, mas algo dentro, lá no fundo, permanece clamando: Abba, Pai, Deus, meu Pai. Bem, eu não quero dizer que as pessoas estão andando por aí ouvindo as palavras Abba Pai dentro de seus espíritos, mas alguma coisa dentro delas simplesmente se recusa a desistir, mesmo quando a carne está gritando e o diabo está tentando dominar suas emoções com pressão em forma de escravidão ou medo. Então, aqui está como fazer a diferença entre as horas em que você está operando pelo seu espírito humano versus as horas quando você opera em suas emoções. A parte em você que se recusa a se render às pressões da vida é o espírito nascido de novo que está dentro de você. E a parte em que você age negativamente aquelas pressões são as emoções no âmbito da alma, da sua mente. Veja o que Romanos 8,16 diz. Ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Este versículo confirma exatamente o que eu acabei de dizer. O seu espírito é a parte de você que o Espírito Santo fortalece quando as coisas vão mal. Você se sente como se estivesse desistindo. Quando você sente a força divina, o seu espírito humano responde confirmando a salvação. Isto é o que este versículo 15 está se referindo quando ele diz: Nós clamamos Abba, Pai. A carne, o diabo e o mundo podem jogar uma pilha de condenação contra você, pressionando a desistir, mas o Espírito Santo irá combater esta pressão, dando testemunho no seu interior, no seu espírito, dentro do seu espírito humano, de que você é um filho de Deus. Ele não somente virá testemunhar no nosso interior a respeito da salvação, mas também testemunhará se estamos pensando certo ou errado, tomando decisões certas ou erradas, ou crendo em doutrinas certas ou erradas. Por isso, quanto mais rápido você conseguir diferenciar as emoções no âmbito da alma e estabilizar a qualidade do seu espírito humano, mais rápido você será capaz de ser guiado pelo testemunho interior através do Espírito Santo. Lá em Provérbios, no capítulo 20, versículo 27, lhe ajudará a tomar esta distinção. Lá está escrito assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ainda que o Espírito Santo ilumine o espírito de cada filho de Deus, muitos cristãos continuam caindo nas armadilhas do diabo com seus enganos, sendo guiados pelas emoções. E por confundir emoções com a liderança do Espírito Santo, eles acreditam que Deus está guiando-os de um lado para o outro ou de uma situação para outra. É por isso que o Espírito Santo quer levar você além da experiência do novo nascimento. Ele quer desenvolver o seu caráter em tamanha extensão que mesmo a mais silenciosa voz dentro do seu íntimo será maior que o barulho das pressões e mais forte do que as tentações do pecado. Então, deixe-me dizer que uma pessoa que não se convenceu ainda da significância da oração em línguas está diante de uma grande desvantagem quando se fala a respeito de ser guiado pelo Espírito Santo. Veja,
é naquele lugar quieto de onde as línguas vêm que o Espírito Santo mora. É lá onde ele silenciosamente espera que você feche ou abra a porta para a mais incrível força de mudança de vida que você pode imaginar. Neste lugar quieto, o Espírito Santo cria aquela linguagem sobrenatural que vem para a sua boca para afirmar um forte fundamento, para firmar um forte fundamento no seu caráter. Seu objetivo é construir este fundamento muito profundamente para que as pressões a que você tem sido submetido não tenham mais importância. Apesar da oposição, Deus irá guiar você da terrível dificuldade para a vitória da liberdade. Por quê? Porque orar em línguas fortalece aquela parte em você que origina a força para resistir ao pecado e também forma o seu discernimento para diferenciar entre emoções e a operação pacífica do testemunho interior. Pense então em algo como procurar por um único indivíduo perdido no mar. As chances de achar aquela pessoa antes que ela se afoga são mínimas, mas quando a busca é bem sucedida, o helicóptero vem do horizonte e vê um minúsculo pontinho no meio daquele vasto oceano e joga para a pessoa um salva-vidas. Às vezes, você se sente como se você estivesse sendo afogado com os cuidados dessa vida. Estes são os momentos de começar a orar em línguas, pois ele é um jeito importante pelo qual o Espírito Santo joga para você um salva-vidas. Quando eu nasci de novo, fiquei entusiasmado quanto a ser guiado pelo Espírito Santo. Como muitos, o meu conceito de liderança do Espírito Santo era aquele que ele me guiaria de um lugar para outro e mesmo da pobreza para a riqueza. Mas então, mais tarde, eu descobri, como muitos já tinham descoberto antes de mim, que é quase impossível ao Espírito Santo guiar um crente dessa maneira, se o diabo ainda acha acesso nas emoções que podem abafar a voz do testemunho interior. Assim, milhares de cristãos vivem suas vidas oscilando em suas emoções durante todo o tempo. Eles correm de um lugar para o outro, afirmando que Deus os enviou, mas tudo o que fazem é causar confusão, porque eles mesmos já são confusos. Eles profetizam dando direção às vidas dos outros, mesmo que as suas próprias vidas estejam uma bagunça. Esses cristãos não entendem que não tem proveito para Deus enviá-los a lugar algum se o diabo pode sufocar o testemunho interior quando eles estiverem lá. Porque porque haveria Deus de enviar uma pessoa a um lugar onde ele viria, onde a pessoa viria a falhar inevitavelmente, porque não está pronta para enfrentar a pressão das tentações que o diabo irá lidar com ela, ou porque Deus enviaria uma pessoa sabendo que os seus medos e incertezas irão criar a mesma situação sempre. É por isso que a principal preocupação de Deus é nos guiar em uma caminhada desde o nascimento novo a um lugar de desenvolvimento de caráter onde as nossas decisões, direção e ponto de vista em todas as situações sejam afetados apenas pela palavra de Deus. Mas nós nunca vamos achar uma passagem neste caminho para a vitória que não nos leve através de algo mais poderoso do que nossas emoções, isto é, a operação da paz no nosso íntimo, se nós não orarmos em línguas. E isso nos traz a operação do espírito humano, da alma e do corpo, e um estudo de onde vem a emoção. Vamos começar pela criação do primeiro homem, Adão. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja bem, quando Deus criou Adão, ele elaborou o corpo de Adão de acordo com algo que já existia, o pó da terra. Mas quando veio o tempo da criação do espírito humano de Adão,
Deus foi para dentro dele mesmo e literalmente trouxe o espírito do homem à existência. Quando Deus pôs o espírito de Adão dentro do seu corpo, o espírito ativou os sinais vitais e o homem se tornou alma vivente. A criação de Deus do corpo humano foi um dos seus mais incríveis feitos. O corpo do homem foi como se fosse um casaco que vestiu bem com absoluta harmonia, com as leis que governam o que é natural e físico em todo o universo. Este corpo físico deu a Adão uma existência espiritual e a habilidade de coexistir em dois níveis de criação: o reino de Deus e o reino natural. Bem, como uma roupa de astronauta permite a uma pessoa operar tanto no espaço como na Terra. Não houve nada maior criado por Deus como o corpo humano, designado para ser a casa espiritual de Adão em todo aspecto. A mão espiritual dele se encaixou com cada dedo, dedo com dedo. Os olhos espirituais se encaixaram com os olhos naturais, os ouvidos espirituais se encaixaram com os ouvidos naturais. De fato, Deus fez o corpo humano para armazenar a operação do homem interior tão perfeitamente que, se você pusesse um diante do outro, eles se mostrariam quase idênticos. Bem, muitos de nós não temos nenhum problema em entender o fato de que Deus criou o corpo natural do homem para habitar o corpo espiritual. Mas nós sempre falhamos em entender uma verdade similar a respeito da alma humana. Veja, quando Deus criou o espírito do homem, ele colocou dentro dele certas forças espirituais, tais como amor, paz e alegria. Essas forças fazem a natureza do homem interior. Então, do mesmo jeito que Deus criou as mãos e os pés físicos do homem para serem receptáculos de suas mãos espirituais, ele criou também uma alma física para agir como um receptáculo para as forças espirituais, como amor, alegria e paz. Assim, quando Deus colocou o espírito dentro do corpo físico de Adão, a mão espiritual se encaixou como uma luva dentro dele, com a mão física, o pé espiritual com o pé físico e a alma espiritual se encaixou com a sua alma física. Então, qual é a diferença entre alma espiritual e alma física? É simplesmente isso. A alma espiritual tem a força do amor. A alma física tem o amor na emoção. Assim, como a sua mão física está designada a servir como receptáculo para a sua mão espiritual, as emoções físicas da alma são designadas para servirem como receptáculo para as forças espirituais do homem interior. Quando um animalzinho de uma família, como um gato ou um cachorro, morrer, é certo que os seus donos sentirão a sua falta. Um animal domesticado pode ser tão amigo que as emoções da sua alma física podem quase estar paralelas à operação da alma espiritual. Mesmo quando o animal morre, a alma física permanece nele. Contudo, quando uma pessoa morre, o seu interior é desconectado do seu homem exterior e simplesmente sai do corpo. Do mesmo jeito, a alma espiritual, a qual consiste das forças espirituais do amor, alegria, paz, também se desconecta da alma física, a qual consiste das emoções, do amor, alegria e paz. É claro que Deus originalmente não designou isto assim. A morte física nem mesmo existia no Éden. Através de uma única operação, do espírito, alma, corpo, as forças espirituais do amor, alegria e paz foram divinamente designadas para afetar o ser total de Adão, inclusive seu corpo físico, através do âmbito emocional da alma. Contudo, quando Adão caiu da graça de Deus e morreu espiritualmente, ele recebeu a natureza do pecado dentro do seu espírito. Daquele momento em diante, o espírito do homem não só era capaz dos atos do pecado, como odiar, matar e mentir,
mas a sua natureza pecadora também entrou nos seus cromossomos físicos. Isso quebrou o ciclo de autorrenovação perpétua do corpo físico de Adão, causando-lhe a queda e a morte há cerca de 930 anos mais tarde. Então Jesus veio para redimir a humanidade. Através do novo nascimento, a natureza de Deus se fez disponível a nós, recebida dentro do nosso espírito quando nascemos de novo. Por causa desta nova natureza, o nosso homem interior não tem mais a capacidade de se dividir em amor e ódio, verdade e mentira, paz e desejo de matar. Mas, uma vez, o homem espiritual permanece constantemente nas forças espirituais do amor, paz e alegria. Contudo, há apenas um problema. A alma espiritual, com suas forças de amor, paz e alegria, deve operar com a alma física. A alma física do homem ainda tem a capacidade de se dividir entre amor, emoção e ódio emocional, porque a morte ainda trabalha dentro dela, é dada do primeiro Adão e continuará tendo essa capacidade até o dia da sua glorificação. É dentro do âmbito emocional da alma que o diabo constrói as fortalezas. É por isso que as suas emoções flutuam para frente e para trás quando os cuidados desta vida vêm e os tormentos do medo tentam prender e controlar você no âmbito da alma. Mas não importa o que seja o espírito do homem, permanecerá constante, como dizendo: você pode vacilar para frente e para trás, entre ódio e amor, se você quiser, mas eu não vou te seguir assim, desta maneira. Eu lhe digo, quando você entrar num lugar em sua caminhada espiritual onde as suas emoções não são mais controladas pelos altos e baixos emocionais da alma, mas sim pelo que é estável, estabilizado nas forças do seu espírito, você começará a experimentar uma vida completamente diferente. Então, aqui está a chave. Você precisa aprender a ultrapassar a alma e abrir um canal direto para o seu homem espiritual. 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 14, diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Embora aquele que cria as línguas seja o Espírito Santo, o seu espírito humano está fazendo oração. O Espírito Santo está verdadeiramente criando a linguagem sobrenatural das línguas dentro do seu espírito humano, conforme você vai orando. Por isso, a sua oração não é influenciada pelos altos e baixos da alma que você está vivendo. Quando uma pessoa começa o processo de mudança dos seus fundamentos, saindo do âmbito emocional para o espiritual, suas emoções vão gritar tão alto que vão sufocar o quieto lugar onde o espírito opera. De fato, a operação do homem interior pode parecer fraca em comparação à da alma, mas quando um homem joga um salva-vidas para o seu homem interior, ao orar em línguas, ele se edifica por estar permitindo ao Espírito Santo cultivar as forças espirituais residentes em sua nova natureza. Essas forças de amor, paz, alegria vão crescer e se desenvolver até que seja fácil para ele notar a diferença entre a força do amor e a emoção do amor, a força da paz e a emoção circunstancial de bem-estar, ou a força da alegria e a emoção circunstancial da felicidade. Você pode jogar esse salva-vidas para o seu homem interior. Você pode aprender a ser guiado pelo Espírito Santo e operar em seu espírito todos os dias da sua vida. Você pode chegar a um lugar em sua caminhada espiritual onde as suas emoções lhe servirão ao invés de você servi-las. É aí então a sua vida vai começar a ser rica e plena. Será quando os gigantes de Canaã não mais o controlarão através do medo e Deus terá condição de lhe liderar para a vitória. Então saia do âmbito emocional e se entregue ao testemunho interior daquele quieto lugar do seu próprio espírito e assim esteja preparado para possuir a sua terra. Seu colaborador, Dave Robertson.
Muito bem, meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta carta maravilhosa. Se você puder, ouça ela de novo, que olha, ela tem fundamentos maravilhosos. Ou então você pode acessar o link e baixar essa carta e ler ela com calma, porque ela é maravilhosa. Fique agora com a bênção sacerdotal e Deus abençoe você. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.